Bitcoin tá em queda, eu quero trazer um papo aqui diferente com vocês. Um vídeo que eu nunca fiz aqui no canal, é um vídeo onde a gente vai mais trocar uma ideia, para te passar um pouco do meu contexto, do que eu acredito, o que está acontecendo com o Bitcoin. Na verdade, eu não quero trazer o porquê que o Bitcoin tá caindo, ou porquê que ele vai subir, enfim, não quero trazer essas teses, porque, cara, se você rolar no YouTube, tem várias pessoas aí que são entusiastas também do Bitcoin e que conhecem muito do criptoativo, que vai te dizer exatamente as teorias deles ali. Pode estar certo, pode estar errado? Sim, cada um tem sua teoria, cada um tem sua tese, e cabe você a ver o que se encaixa mais pro teu eu. O que eu quero trazer aqui é um vídeo um pouco mais atemporal, um vídeo onde ele vai ser como uma bússola para você para os próximos anos, e isso vai te ajudar bastante. Assim como eu tenho ajudado pessoas de forma um pouco mais próximas aqui a mim sobre a questão do Bitcoin, eu quero te trazer um panorama bem básico aqui, geral, e te mostrando cenário por cenário aqui para que você possa compreender. Mas antes da gente começar esse vídeo, o que eu vou pedir? Se inscreve no canal, clica no botão gostei, compartilha esse vídeo com mais pessoas, porque é muito importante aqui, é um bate-papo, como eu falei, é um vídeo atemporal, ele vai te ajudar em qualquer momento que você estiver com dúvida de comprar o Bitcoin. E no final eu te garanto que você vai saber exatamente se você deve comprar ou vender o Bitcoin. Atualmente, nesse exato momento aqui, existem 19.953.606 Bitcoins. Esses Bitcoins que existem na economia, ou seja, estão minerados, já estão na carteira de algum investidor ou carteira de investidor que perdeu esses Bitcoins, mas eles já foram minerados, tá? Existem ainda 1.046.393,5 bitcoins a serem minerados. Ou seja, esses bitcoins ainda faltam ser minerados para que possam ficar disponíveis na economia. Olhando aqui, 95% de todos os bitcoins eles já foram emitidos, ou seja, 95% já estão na economia rodando, ou em alguma carteira parada ou alguma carteira perdida, porque sim, existem muitas carteiras que foram perdidas com essa criptomoeda, ou seja, com Bitcoin, que de alguma forma não serão nunca mais recuperadas. Isso é um dos pontos que torna o Bitcoin tão escasso e tão valioso, esse criptoativo. E olhando para esse cenário que eu te dei agora, da quantidade, esse panorama geral aqui, você começa a ver que poucas pessoas ainda têm um contato com o Bitcoin. Se você olhar de 10 pessoas ao seu redor aí, pelo menos umas 3 ou 4 têm contato com esse criptoativo ou comprou algum tipo de criptomoeda. A grande maioria ainda não comprou, não tem ideia de onde surgiu o Bitcoin, como vai comprar, enfim, ainda é muito obscuro para muitas pessoas, porque diferente de que comprar é mais tranquilo de você comprar, é mais complicado de você armazenar ele na tua wallet própria para que você não perca. Lembrando que seus bitcoins com você é seus. Os seus bitcoins que está em uma carteira de exchange ou de uma corretora de banco, esses bitcoins teoricamente não são seus, porque se der algum problema, você perde os seus bitcoins. Então é muito importante você saber disso. Você entendendo esse panorama, o que eu vou trazer agora? Um panorama de aceitação. Sim, existe um panorama muito complexo, digamos que assim, de aceitação, porque existem algumas contradições no meio do caminho e você vai entender um pouco. Quando você olha aqui, o Banco Central da República Tcheca foi o primeiro país do mundo a comprar, aderir ao Bitcoin, a comprar o Bitcoin. Mas não fica só pela República Tcheca, mas existem uma lista de 7 países ou mais que possuem juntos aí mais de 500 mil Bitcoins. Então, se você olhar a lista que eu estou te mostrando agora, é justamente essa. Ó. Uma lista com os Estados Unidos, China, Reino Unido, Ucrânia, Coreia do Norte, Butão e El Salvador. Olha só, todo mundo achava que El Salvador era o maior detentor de criptomoeda, mas, nem engano, quem é o maior detentor é os Estados Unidos. E você olha agora para o Texas, né? O Texas foi o primeiro país dos Estados Unidos a comprar mais de 5 milhões de Bitcoin. Então você vê que a aceitação, tanto para a instituição pessoa física, como para empresas e governos, tem sido uma aceitação muito ampla do Bitcoin. E por que eu estou te trazendo isso aqui? É muito importante você entender. Porque lembra que lá atrás existiam empresas que estavam falando mal do Bitcoin, que não acreditavam no Bitcoin, até empresários, enfim, no modo geral. Existem ainda hoje pessoas que falam isso. Uma dessas empresas era a BlackRock, né? Ela falava muito mal do Bitcoin, não gostava do Bitcoin, falava que não era um investimento, mas eles mesmos criaram empresas, ou seja, ETFs, que investem diretamente no Bitcoin, abrindo espaço para os investidores da sua carteira comprar ETFs com eles. Ou seja, não compre lá fora, compre comigo, que você ganha e eu ganho também. Então essa é a lógica aí do mercado como um todo. Então quando você olha para esse cenário, você vê que aquele histórico lá atrás, de que as pessoas falavam que o Bitcoin ia zero, que não ia ser um criptoativo que ia durar muito tempo, isso acaba entrando por terra porque
Quando você olha essas instituições comprando Bitcoin, governos, empresas, você vê que é uma coisa que se tornou séria e uma aceitação massiva, porque essas pessoas elas não vão colocar dinheiro delas ali a troco de nada, só por uma aventura ou por uma moda de forma alguma. Eles sabem exatamente o que estão fazendo. Diferente de muitos investidores institucionais que não sabem o que está fazendo, que compra qualquer criptoativo porque o amiguinho falou ou qualquer outra pessoa do ciclo dele comprou, esses investidores eles têm uma base do que estão fazendo. Então, o que eu estou fazendo agora? Eu vou trazer alguns fatos aqui importantes para que vocês possam compreender o quão complexo é essa questão do Bitcoin. Não só ir a zero, mas quão difícil é isso acontecer e o porquê que o Bitcoin, a cada período que passa, mesmo com essas quedas acentuadas, o Bitcoin ele se torna a moeda mais valiosa do mundo no questão de valor em tão pouco tempo. Né? Então, existem hoje, como eu falei, 21 milhões de bitcoins disponíveis, ou seja, não existem mais bitcoins além desses 21 milhões. Depois que todos os bitcoins forem minerados, não vai existir mais a possibilidade de ter mais bitcoins. Ele não vai ser como o dinheiro que nós temos aqui no governo, que tem um problema com o pagamento, ele vai imprimir dinheiro. Não vai ter a possibilidade de imprimir mais de bitcoins. Então, esse número vai ficar restrito. Lembrando que esse número de 21 milhões de bitcoins na economia não significa que tem tudo isso. Lembra do que eu falei? Existem pessoas que já perderam bitcoins, que esqueceram as chaves das suas carteiras e que nunca mais terão acesso a ela. Exemplo disso é que esse homem aqui ele perdeu mais de 4,3 bilhões em bitcoins e tenta comprar um terreno no lixão. Não sei se ele já comprou esse terreno, não sei como é que está o pé disso aqui, mas ele perdeu um HD que foi para o lixo, ele tentou comprar o lixão lá para tentar recuperar esse HD com bitcoins. Se ele não conseguir recuperar, então você vê aí que são mais de 4 bilhões em valor de mercado de bitcoins que simplesmente sumiram da economia e que não existe a possibilidade de recuperação. Então, mais uma vez, mostra que o Bitcoin ele tem a possibilidade aí de valer muito daqui a uns anos. Só para você ter uma ideia do entendimento de números aqui, eu gosto de exemplificar. Quando você olha aqui para a população mundial, hoje nós temos aproximadamente 8 bilhões de pessoas. Se esses 8 bilhões dividido para os 21 milhões, em teoria, para cada um desses habitantes da Terra, para esses 8 bilhões, cada pessoa ela teria direito ali, ela vai conseguir 0,002 bitcoins por pessoa, em média. Ou seja, um pouco mais de 600, 700 reais. É muito pouco comparado à quantidade de pessoas que tem no mundo e a quantidade pequena que tem de Bitcoin. Então você começa a ver que é um ativo de fato muito escasso e a tendência é que ele tenha uma valorização ainda mais acentuada do que existe hoje. E essa valorização do Bitcoin ela vai muito em encontro com a economia. Por quê? Lembra do que eu falei? Quando você tem muito dinheiro na economia, acontece a inflação. Então, a inflação ela corrói o poder de compra. Já o Bitcoin ele não tem essa possibilidade, porque quando você tem uma quantidade limitada de bitcoins, de 21 milhões de bitcoins, por maior que seja a inflação, o Bitcoin passa a se tornar uma moeda de proteção de patrimônio. Então, muitas pessoas usam aí o Bitcoin para proteger o patrimônio, para se esconder do governo. Existem vários meios que as pessoas utilizam o Bitcoin. Mas quando eu olho aqui para o cenário macroeconômico, eu quero trazer isso para vocês, olhando para o cenário macroeconômico, para explicar o porquê que o Bitcoin é tão importante e serve justamente como uma moeda para blindar o teu patrimônio na questão da inflação, é que os governos e os bancos centrais, eles a cada dia que passa, eles estão emitindo mais dinheiro, mais moeda. Quanto mais dinheiro o Banco Central e os governos emitem, mais o real é desvalorizado, o dólar é desvalorizado. Os juros, eles têm aumentado a cada período, ou seja, se você olhar lá atrás, o Japão, ele passou por muitos anos onde era juro negativo. Hoje é um juro positivo. O Japão era tão bom para a questão de juros que as pessoas pegavam um empréstimo lá e colocava em outra moeda, pagava os juros do Japão, entre aspas, e ficava com o restante. Era mais conhecido como carry trade, né? Então, os investidores muito grandes, eles fazem isso para ter algum tipo de vantagem no ganho do seu capital também. E sem contar que cada vez que a moeda vai se desvalorizando, né, o real em si ele vai se desvalorizando. Hoje, por exemplo, se você olhar 100 reais, o que 100 reais compra hoje não é o mesmo que comprava há 5 anos atrás. E eu não estou falando de muito tempo, estou falando da pandemia, mais ou menos, há 5 anos atrás, 5, 6 anos atrás. Porque quando você olha esse gráfico aqui, 100 reais que você comprava lá em 2020 não é mais os mesmos 100 reais que compram as coisas em 2026/2025. Estamos aqui no começo do ano. Então você vê que a inflação, a cada momento que passa, ela vai se tornando maior, maior e maior. Quando você olha o dólar aqui, no último ano, ele teve uma desvalorização aqui de 8,99%. Então você vê que o dólar ele tem se desvalorizado muito.
Quando você olha nos últimos 5 anos, ele segue uma desvalorização de 2,42. Mas o que eu estou dizendo para você é que o dólar, de fato, ele tem esvaziado, ou seja, tem caído bastante essa desvalorização. E o Bitcoin, de fato, ele vem aqui como uma forma de proteger o patrimônio e de alguma forma de blindar esses investidores como um todo. Porque você confiar só na moeda fiduciária do teu país, a probabilidade de você ter problemas no futuro é muito, muito grande. E o Brasil não fica muito atrás, né? O Brasil tem uma dívida aí trilionária, né? Nos últimos anos a dívida subiu para 10 trilhões e atingiu um patamar incrível de 78,7% do nosso PIB. Ou seja, o nosso PIB, só mais de 70% é dívida que o governo está pagando para se sustentar. Quando você olha para o Bitcoin, ele aparece como uma moeda deflacionária, onde ela se provou no tempo e que ela bate com facilidade a inflação e a desvalorização das moedas fiduciárias. Então, o Bitcoin, de fato, ele veio para ficar, ele veio para mostrar que ele está mostrando uma grande resistência a todos os acontecimentos que está ocorrendo aqui no país, né? E agora a pergunta final é que depois de toda essa introdução, tudo que eu falei para você é, cara, mas vale a pena comprar Bitcoin? Eu tenho que comprar a qualquer preço, a qualquer custo? Eu vou te trazer uma verdade que é pouco falada e de fato não faz muito sentido, porque falar bem do Bitcoin dá views, dá like, as pessoas gostam, né? Quando você traz a verdade, é o seguinte, o Bitcoin ele é um ativo extremamente volátil. Mesma proporção que você compra R$10 de Bitcoin, daqui a 1 hora, um dia, 48 horas, uma semana, ele está valendo ali R$50, você tem uma perca de valor. Então as pessoas elas têm uma grande dificuldade do longo prazo, elas sempre pensam no curto prazo. Então se você está comprando Bitcoin agora pensando numa valorização, você vai ter uma séria decepção, porque o Bitcoin é um criptoativo muito volátil ali, ele tem essa magia de abrir oportunidades, janela de oportunidades e fechar essas janelas, abrir e fechar. Sempre tem esse caminho. E olhando agora para esse ponto, não é muito complicado você ver o Bitcoin cair de 30% a 50%, porque sempre depois de uma euforia muito grande das pessoas, o Bitcoin começa a subir às alturas e as pessoas falam que o Bitcoin é um momento agora de comprar, as pessoas começam a comprar. Essa euforia toda, não demora muito, vem aí o chamado coice, né? Acontece o inverno cripto, onde o Bitcoin começa a dar aquela desvalorizada grande ali e as pessoas elas compraram naquela máxima de 123 mil, como eu mostrei para vocês, agora ela compra a 73, 74, 75 mil. Então as pessoas elas ficam bem céticas a isso. E mesmo com todos esses fatores aqui que eu estou trazendo para vocês, do cenário como um todo, existe um fator positivo, né? Para vocês terem uma ideia, o Bitcoin, esses fatores positivos é que ele foi um ativo que teve um histórico de maior retorno da última década e é um dos ativos mais rentáveis da história da humanidade. Quem comprou o Bitcoin em um espaço de 4 anos ali, historicamente ele saiu com lucro. Ou seja, se ele segurou o Bitcoin por 4 anos, em 4 anos quando ele vendeu o Bitcoin, ele saiu no lucro, ele ganhou muito dinheiro, ele teve a possibilidade ali de ter lucro nessa transação. E o padrão do Bitcoin é sempre essa, né? E sempre existe um padrão. Ele sobe na máxima, cai bastante e depois ele sobe de novo. Ele sempre tem essa correção. Alguns especialistas de Bitcoin falavam que isso aconteceria só no halving ali, tá? Só o halving vai fazer o Bitcoin se corrigir, mas não, ele tem se mostrado que é uma coisa muito independente. Acontece em momentos onde as pessoas de fato elas estão acreditando muito naquele ativo e de fato ele vem ali para mostrar que não é fácil ser um investidor de longo prazo do Bitcoin. As pessoas são muito imediatistas. Agora, olhando aqui, você pode fazer a pergunta no final, Alessandro, vale a pena comprar Bitcoin? Antes de você comprar o Bitcoin, você tem que sempre olhar esse indicador aqui, ó, o indexador de medo ou ganância. Se você olhar aqui, ele está em 15, medo extremo. Então, esse é o momento exato de você começar a aportar no Bitcoin, a comprar. É um momento onde as pessoas elas não querem comprar o Bitcoin, elas não estão afim, não estão dispostas, elas estão com medo, e é um momento onde você ganha as melhores oportunidades. Porque o que acontece? Aqui, as pessoas elas querem comprar aqui no verdinho, onde está na máxima, né? Onde a ganância está muito alta, as pessoas elas querem comprar a todo custo e o Bitcoin sai caro. Quem se lembra aí dos famosos 123 mil reais que o Bitcoin valia, e as pessoas estavam dizendo que o Bitcoin jamais voltaria para os 90 mil, jamais voltaria para os 80 mil. Estamos aí na faixa dos 75. Hoje à tarde, mais ou menos, deu 73 mil. Hoje à tarde, às 19 horas mais ou menos, caiu para 73 mil pontos. Então, você vê que o Bitcoin, de fato, ele mostra-se que você investir nele é investimento para longo prazo, né? Eu, na verdade, até falo que algumas pessoas não consideram investimento, né? Porque
o real criação do Bitcoin foi uma moeda de troca, né? Então, talvez há uma possibilidade muito grande do Bitcoin nunca se concretizar o que de fato ele foi proposto a fazer, se tornar uma moeda de troca. As pessoas iam trocar e deixar o dinheiro de lado ali para utilizar o Bitcoin como um todo. Então, talvez isso nunca tenha a possibilidade, talvez não se concretize de forma muito convicta com isso. Então, esse vídeo aqui eu quero te trazer justamente para isso, para você entender que o Bitcoin há momentos de você comprar. E se você está olhando nesse momento agora que o Bitcoin tem essa oportunidade, o medo está grande, é o momento de você comprar, é o momento de você começar a entrar. Mas, Alessandro, eu tenho que comprar só na hora do momento dos medos? Não, você não deve comprar só nos medos. Eu sempre digo que você tem que comprar sempre. Se você tem dinheiro toda semana, compre toda semana. Ah, eu tenho 10 mil reais agora, será que eu compro tudo de Bitcoin? Não faz isso, vai comprando por etapa, ponto a ponto. Vai comprando devagar para você ir montando sua posição. Não adianta você querer comprar tudo agora, tá em 78 mil, 70 mil, alguma coisa assim, e do nada cai para 50, você não tem essa capacidade de olhar aquilo de forma positiva, você acaba se desesperando e acaba vendendo as suas moedas sem saber que pode recuperar ela no longo prazo, tá? Eu espero que esse vídeo de alguma forma tenha te ajudado, tenha te trazido uma bússola aí do norte para você entender de fato que o Bitcoin, há momentos de comprar, há momentos para você olhar e analisar esse criptoativo. Eu sempre falo que as formas onde eu mais consegui ganhar dinheiro com o Bitcoin não foi simplesmente ganhando lá no passado, lá no histórico, quando poucas pessoas conheciam, mas quando as pessoas elas estavam no momento de desespero, o Bitcoin estava barato, eu lá comprava, esperava subir nas máximas, vendia uma parte, esperava cair e comprava mais Bitcoin e assim por diante. Então, você consegue ter um retorno ainda maior e até mesmo comprar mais criptomoedas dessa forma. Foi uma das formas que eu encontrei para fazer. Claro, eu não estou dizendo para você fazer isso, mas é o que eu achei que serve para mim. Espero que tenha te ajudado esse vídeo. Ficou um pouquinho longo, mas se serviu para você, eu vou pedir para que você se inscreva no canal, clique no botão gostei, compartilhe com mais pessoas. E eu vou ficando por aqui. Te desejo bons investimentos e até a próxima. Tchau, tchau.